Olá! Começa agora mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa. E hoje, quem conversa com a gente é o nefrologista Michel Asbu, que em 2011 lançou o livro Sabor, Prazer e Saúde, Receitas Práticas para Renais Crônicos em Diálise. Comida gostosa e saudável. Este é o tema do programa de hoje. O nefrologista Michel Asbu, motivado pela necessidade dos pacientes renais crônicos em manter uma dieta controlada de sódio e especialmente de fósforo, convocou uma equipe experiente no assunto para produzir o primeiro livro de receitas voltado para esse público. É um prazer receber você aqui na TV Assembleia para falar um pouquinho para a gente sobre esse livro, que é também uma prestação de serviço. Posso falar assim? Justamente essa foi a ideia, prestação de serviço para os pacientes em programa de diálise, renais crônicos em programa de hemodiálise, principalmente. Uhum. De quem foi a ideia, Michel? Você me dizia que você, em conversas aí com sua filha, de repente teve essa ideia. Eu tenho uma filha que administra e ela começou a frequentar o salão de hemodiálise e via os pacientes que tinham uma certa dificuldade de lanchar, de comer, reclamavam do lanche, etc. E realmente, por ser renal crônico, e são pessoas que têm certas restrições por causa de pressão, doença óssea, etc., aquilo é mais ou menos estereotipado o lanche que eles fazem durante a sessão de diálise. Mas eles fora da diálise podiam se alimentar melhor. E ela, sendo amiga de duas pessoas sensacionais, a Bianca Calheiros e o Juarez, ele convidou-os e deu a ideia para eles, eles abraçaram de pronto. A nossa nutricionista fez a lista dos alimentos que podiam ser usados por eles sem renais crônicos em programa de diálise, e o Juarez e a Bianca deram o toque magistral. Para a gente poder entender um pouquinho, para o nosso telespectador que está em casa, entender um pouquinho, né, do porquê dessa orientação para as pessoas que estão nessa situação, que são renais crônicos, estão fazendo a diálise, né? Por que ter uma orientação como essa? De que forma isso pode ajudar? Vamos falar um pouquinho sobre essa doença, né, essa doença crônica renal. O que acontece no organismo das pessoas para que chegue ao ponto de precisar fazer ali sessões de diálise? Nós já lidamos com esse paciente renal crônico há muitos anos e as coisas foram se aprimorando bem, né? Quando nós começamos a fazer a hemodiálise, era com um equipamento chamado da máquina de tanque. N problemas, tá? O paciente passava mal 4 horas quase durante a sessão. Por quê? Porque eram máquinas que não tinham, era um banho estereotipado para fazer as trocas, etc. O aperfeiçoamento de técnica, e hoje as máquinas são microprocessadas, elas fazem todos os procedimentos semelhando muito o que o rim faz, mas tem algumas limitações, obviamente, ela não substitui em todo o rim. Então, ela corrige volume, ela corrige pressão, ela corrige baixa ureia, baixa creatinina, etc. Mas, por exemplo, doença óssea ela não controla bem. Por quê? Porque o fósforo, que é um elemento constituinte do nosso organismo e que está na maioria dos alimentos, esse fósforo é extremamente danoso para o paciente renal crônico, porque ele depende do rim para ser excretado. Porque mesmo os melhores equipamentos, os melhores rins artificiais, aqueles tubos onde faz as trocas, eles tiram um pouco fósforo. Então o renal crônico geralmente está com fósforo. Nós temos que evitar que o fósforo entre no organismo pelo alimento e que promova uma excreção maior pela diálise. Então nós temos 2 problemas com fósforo. Esse é o grande limitador hoje do renal crônico, a doença óssea que não deixa ele quase que 100%. Por eles terem esses problemas, nós procuramos diversificar de forma que, ao exigir que esses pacientes tenham uma conduta mais rigorosa para controle do fósforo, controle da pressão, controle de volume, etc., nós procuramos dar uma qualidade de vida dentro da sessão de diálise. Então, nós fazemos exercício durante a sessão de diálise, os analfabetos são alfabetizados durante a sessão, preenchemos as 4 horas de atividade lá que ele é obrigado a ter. O Arilés hoje nos permite que os pacientes levem seu notebook e trabalhem durante a sessão de diálise. Um exemplo sensacional, uma menina que não sabia que era doente renal crônica e do dia para a noite ela ficou renal crônica, fazendo hemodiálise e fez vestibular e passou na FDV em 7º lugar, na UFS em 23º, e já está estudando direito e durante a sessão de diálise ele faz. Nós queremos trazer uma qualidade de vida, que a gente está dentro daquelas 4 horas, 3 vezes por semana, que ele fosse para casa pensando que ele está sendo pensado também fora de casa. Então, melhorar a alimentação dele em casa. Então, essa ideia surgida de Mariane fez com que Mariela escolhesse uma série de alimentos que eles podem comer com restrição menor e que fosse de custo barato também. 95% da nossa população é SUS.
e de poder aquisitivo baixo. E nós queremos que igualar por cima, que os pacientes, então, eles acharam, alguém achou que o livro pudesse ter assim, alguma coisa muito sofisticada, mas não é não, porque o custo do material empregado nesses pratos são todos baratos, tá certo? E a feitura dele também é barata. Obviamente, o mestre Juarez e a Bianca fizeram isso muito rápido. Talvez em casa eles vão ter uma certa necessidade, mas já tive feedback do lançamento, que alguns já fizeram o prato em casa, que gostaram, já fizeram agora que uma vez por semana eles vão comer uma receita dessa, com a família toda comendo, porque a dieta faz bem para as pessoas normais. Ela não tem extravagância, que faz mal para o renal muito, e para a pessoa normal, a pessoa vai ter saúde também muito boa comendo isso, então não tem contraindicação. Eu tive uma pergunta que foi feita, que tem algum aí que tem pimenta. Pimenta não faz mal para o rim, nem a malagueta, nem a do reino. Então, quem tiver essa dúvida, fique despreocupado, que não faz mal para a pessoa. É até o que eu ia perguntar, porque o senhor citou aí o fósforo. Mas a gente sabe, né, que geralmente, no nosso senso comum, quando se fala de doenças renais, é questão de pouco líquido, sal. O que mais, que elementos mais que a gente encontra na nossa alimentação no dia a dia, até no nosso organismo, que são nocivos aí para quem tem um problema de saúde, como essa questão renal? Pois é. Então, veja bem, por que eu falei o fósforo primeiro? Porque o fósforo não faz mal como o sódio, o sal faz, né? O fósforo faz mal lentamente e quando ele aparece o mal dele, já o mal está muito grave. Ele está com deformidade óssea, com dificuldade, a dor é forte óssea, se ele tiver um acidente pequeno ele pode ter fratura. As doenças ósseas que foram mal conduzidas, o paciente tem uma fragilidade óssea tão grande que às vezes um abraço pode fazer fratura de costela. Então tem que se ter muito cuidado. O sal já faz o mal para o renal de forma mais aguda. Come um pouquinho de sal, fica inchado, retém líquido, aumenta a pressão e as complicações da pressão alta. Um acidente vascular cerebral, uma insuficiência coronariana aguda, uma angina. E nos pacientes que têm função renal ainda, o sal determina hipertensão, que é um dos piores marcadores para levar o paciente a perder a função renal. Seria o caso do sal, a pressão alta. Pressão alta. E nós temos hoje que às vezes faz um exame de urina, nessa uma rotina, tem lá proteína, uma cruz e ninguém valoriza isso. Isso é o início do problema maior, tá certo? Toda vez que um exame simples de urina mostrar perda de proteína, tem que ser acionado o especialista para ver por que aquela causa. Que vai desde orientação e passar um remédio e ver a resposta, até fazer uma biópsia renal para saber qual é a causa que está levando a proteinúria, perda de proteína. Doutor, a doença renal, ela é silenciosa? Porque a gente tem algumas doenças silenciosas, como a própria hipertensão, que muitas vezes a pessoa só vai descobrir que é hipertensa depois de muitos anos, depois de muito sofrer com coisas aí, com dores, às vezes na nuca, outros tipos de sintomas que ele não, como se diz, não imagina que a hipertensão descobre depois. E a doença renal, como é que ela é? Ela é mais silenciosa ainda do que a pressão alta. Se o renal crônico é por hipertensão, pode ter essas manifestações que você lembrou muito bem. Quem acorda com dor na nuca é hipertenso. Paciente que acorda, e forma de hipertensão grave, acordar pela manhã já com dor de cabeça, já é uma forma, é um marcador de hipertensão grave. E a hipertensão ao longo do tempo deteriora o rim. Quando você começa a perder a função renal, que metade do rim só está funcionando, a pessoa perde esse rim até precisar de diálise num tempo de 5 a 7 anos. O que nós temos conseguido com dieta? Nós temos conseguido com uma dieta restrita, e essa é bem restrita, nesse tratamento que o rim está se perdendo, em vez de perder em 5, 7 anos, perder em média em quase 9, 10 anos, em 113 meses, que é a última estatística que a gente fez. Mas é uma dieta bem mais restritiva, que é o nosso desafio para o próximo livro. O passamento, nós chamamos tratamento conservador do renal crônico não dialítico, para ver se ele espicha esse período de ser tratamento conservador sem precisar de diálise. Para quem já está em diálise, ele já tem o livro pronto. Para quem, esse é o próximo, porque vai ser muito mais difícil do que esse, porque é bem mais restritivo o número de alimentos que podem ser consumidos. O senhor já falou um pouquinho, né, que as pessoas gostaram muito, essa questão de poder fazer uma receita, já testaram as receitas, já deram aí dicas e tudo mais, mas como para eles, assim, como pessoas, como que eles receberam, se sentiram mais valorizados, se sentiram cuidados quando foram agraciados aí com o livro? Pois é. Como hoje eu falei que diálise hoje é um método simples, você só tem que ter qualidade de equipamento e controle, o resto da máquina faz praticamente sozinha, nós precisamos dar mais alguma coisa.
a sobrevida do paciente renal crônico é mais ou menos já estereotipada. É quase que da população geral, pelas qualidades que tem. O paciente com faz diálise pode viajar? Pode. Porque em outros lugares tem serviço de diálise. Pode ser operado de alguma coisa? Pode. Ele pode se divertir? Pode. Agora, tem aquelas restrições que nós fizemos, que são principalmente alimentares, e tomar determinados remédios que não pode deixar de tomar. A segunda coisa é que trazê-los para um ambiente em que aquelas horas de diálise sejam prazerosas. Não que seria a melhor coisa do mundo, seria uma bobagem eu falar isso, mas que ele sabe que aquilo ali é útil para ele e que ele tem uma solução de um problema. Se na mesma intensidade, se for um problema do fígado, vai morrer, porque não tem fígado artificial, e se for no coração, vai morrer, porque não tem coração artificial. Né? A cirurgia, a rotina de transplante cardíaco, a rotina de transplante hepático, que é uma solução maravilhosa, não é rotina ainda de todo dia. São coisas que têm que ser muito elaboradas, não dá para transplantar fígado e coração de uma vez. Transplante renal, que é o mais antigo dos transplantes, se faz com uma certa regularidade, mas também necessita de diálise, que não dá para transplantar todos os renais crônicos. Nós temos no Brasil, atualmente, em torno de 90 mil pessoas fazendo hemodiálise, no Brasil todo. Desses 90, nós sabemos que isso é um número que está abaixo da realidade, porque o Brasil precisa mais de 40% ainda desses 90, mais 40% estariam precisando de diálise. Não chegam em tempo ao hospital, morrem antes, morrem de um acidente vascular cerebral, porque a principal causa é a hipertensão, não têm acesso às vezes. Quer dizer, quando nós criamos um serviço de nefrologia em Linhares, é para dialisar os pacientes do norte do Espírito Santo, porque eles vinham de Kombi 3 vezes por semana. Então você vê o sacrifício, acordava 4, 5 horas da manhã, pegava esse carro, chegava em Vitória em torno de 9 horas, dialisava de 10 às 14, pegava o carro, voltava para cá, chegava 11 horas, meia-noite. E isso era um desastre. Quando nós começamos o serviço lá, o que nós tínhamos? Esses pacientes desnutridos, porque 3 vezes por semana eles não comiam, que ficavam na estrada. Então, essa finalidade de você determinar a qualidade de vida do renal crônico é a nossa grande meta, sempre foi. Por quê? Ele tem que sentir que ele não é um coitado. Olha que eu sou briguento com eles, eu chamo atenção, eu não abro mão de determinadas coisas, de faltar diálise, de tomar os remédios, a gente checa isso tudo, mas a gente procura dar o outro lado, mostrar que eles são importantes, provar que eles não são coitadinhos. Detesto esse termo coitadinho, que eles são pessoas que têm um problema, mas que a gente tem algumas soluções, se não resolvemos toda parte dela, e eles se sentem então mais bem vistos, mais a autoestima melhora muito. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre como foi mesmo a confecção do livro, fotos, experimentar as receitas. Não saia daí, nós voltamos já.